Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Conversas com Livros, uma iniciativa da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, que conta entrevistar grandes leitores e que falam também dos seus livros de eleição. Se isto é um homem, vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais forças para recordar, vazios os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Foi um excerto do poema que abre o livro Se Isto é um Homem, do escritor judeu-italiano Primo Levi. Trata-se de um relato na primeira pessoa de quem aos 26 anos foi deportado para o campo de extermínio de Auschwitz. Foi mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Se Isto é um Homem foi a escolha literária do nosso convidado de hoje, Silvio Fernandes. Muito bem-vindo, o nosso atual reitor da Universidade da Madeira, a quem agradecemos o facto de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu sinto-me honrado por me terem convidado, se terem lembrado de mim, porque tenho que dizer, sou um amante dos livros, vivi sempre próximo dos livros desde a minha escola primária, passava muitas vezes junto da biblioteca itinerante da Gulbenkian para levar uma abraçada de livros, assim se dizia. Sim, uma abraçada. Uma abraçada de livros. Hoje já não é habitual vermos pessoas com abraçadas de livros. Às vezes nem comum. Nem comum. Pois, eu calculo que tenha uma biblioteca bastante extensa. Tenho, felizmente tenho. Então, se isto é um homem de Primo Levi, que é um colosso que não chega às 200 páginas, mas não deixa de ser um colosso, é uma obra extremamente impactante. De tantas obras, porquê esta escolha? Eu levei algum tempo, já confidenciei aqui há pouco, levei algum tempo a escolher. E porquê? Porque eu tenho uma história de leituras muito vasta devido à minha idade. Eu comecei a ler muito cedo e nunca deixei de ler em nenhuma época da minha vida. Quase todos os dias leio. E eu teria muitos livros por onde escolher, desde a época de Gilgamesh até um dos mais recentes livros portugueses, por exemplo. E lembrei-me do Primo Levi, porque sempre me interessei por este fenómeno, que foi o fenómeno do Holocausto, o fenómeno da Segunda Guerra Mundial, e desde tenra idade. E quando li este livro, cheguei ao fim do livro e disse para mim mesmo, este provavelmente foi o livro mais violento que li na vida. Psicologicamente violento. Sim. Antropologicamente violento e afetivamente violento. E o livro pôs-me questões que são questões da natureza humana. Já agora, em que altura da sua vida que leu Se Isto é um Homem? Eu li o livro por volta da altura em que andei na universidade. Sim. O tema era muito falado, havia muitos filmes sobre a Segunda Guerra e havia livros literais que víamos muitos documentários, mas nunca tinha lido um livro na primeira pessoa, e um livro de quem tinha sobrevivido à catástrofe, porque o que se fala aqui é de uma catástrofe, uma catástrofe humana. E de uma pessoa que não é um sobrevivente vulgar que narra o acontecimento do dia-a-dia e da sobrevivência, porque recordamos, quando nós estamos a ler o livro, o que está ali representado não é o judeu. É evidente que o pano de fundo é de facto o extermínio dos judeus. Mas o que está ali é o ser humano que tenta sobreviver e que no dia-a-dia luta até à morte, se for necessário, por uma colher, por um pedaço de pão, por não cair por causa do malefício que faz as socas de madeira. Até há uma frase muito, muito expressiva, que é: a morte começa nos sapatos. A morte começa ali,
porque começam as feridas e com as feridas começa o resto da degradação. Ou então uma outra que é de uma importância tremenda, que é a ideia de que a fome é o padrão do campo. As pessoas passam fome em permanência, não sonham com o paraíso perdido, com a sociedade perdida, mas sonham com a fome. E sonham com o querer pão, querer pão. E o pão, há outra frase que é muito, como disse, impactante, que é o pão é a moeda de troca, é a principal moeda. É a principal Aliás, moeda. ao longo de todo o livro, nós Se devemos isso. nota essa. Sim, E sim. até alguma. Vai ao pormenor. Porque ele é um químico. Ele não é, de base, não é um escritor. Torna-se um escritor. O livro é simultaneamente um livro literário, porque há tratamento literário da matéria, quer queiramos, quer não. E de grande qualidade. E de grande qualidade. Há intertexto neste livro, quando vai buscar o episódio do canto de Ulisses à Divina Comédia, há intertexto. Este poema inicial é também um poema de intertexto, de uma riqueza literária fantástica e também de uma profundidade filosófica enorme. Porque, além disto, de um testemunho poderoso, temos aqui uma advertência. Qualquer um pode recuar ao nível mais instintivo da espécie humana. E, contudo, há quem tenha disso consciência e até luta para permanecer humano, nem que seja lavar-se em águas que já estão sujas. Exatamente. Aliás, eu tenho aqui uns certos, se me dá licença. Sim, faz favor, sim. Tenho de confessar, depois de uma semana como prisioneiro, desapareceu dentro de mim o instinto da limpeza. Que somos escravos, privados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, condenados com certeza à morte, mas que uma faculdade nos restou e temos de a defender com todo o nosso vigor, porque há a última, a faculdade de negar o nosso consentimento. Temos, portanto, sem dúvida, de lavar a nossa cara sem sabão, na água suja e limparmos ao casaco, para não começarmos a morrer. Isto é muito forte. É muito forte. É de facto, eu há pouco também dizia que, relativamente a estas questões, e um dos objetivos de referir este livro para esta conversa, é evidente que seria bom talvez trazer um livro mais alegre, mas nós leitores, temos uma função na sociedade que é a função de liderar a opinião sobre o que é uma sociedade justa, uma sociedade de convivência humana e uma sociedade tolerante. E temos que avisar, como está aí no poema inicial, avisar os nossos concidadãos numa sociedade democrática que ela pode ter muitos defeitos, mas apesar de tudo é aquela que melhor responde à justiça e à igualdade entre todos os humanos. Sim. E desse ponto de vista, há que evitar que alguma vez se possa voltar aqui numa situação destas. O livro é um aviso desse ponto de vista. Sim, é uma advertência. Aliás, Primo Levi, numa entrevista que deu nos anos 80, aquela entrevista que, off the record, nós falámos, o repórter que entrevistou Primo Levi quando de um regresso a Auschwitz, neste caso a uma Auschwitz musealizada, digamos assim, o repórter perguntou a Primo Levi se isto poderia voltar a acontecer. E o autor respondeu que a Europa está imunizada. Concorda? A Europa, a palavra é dúbia, mas o problema da Europa é que a Europa convive mal consigo próprio, porque a Europa é um conjunto, é um cadinho de experiências culturais, aquilo que nós chamamos a civilização europeia ou a cultura europeia. É uma cultura que é muito longa no tempo, tive imensas experiências ao longo do tempo e fui muito sujeita a experiências de violência. E os nacionalismos de vez em quando ressurgem. Eu assisto hoje em dia ao ressurgimento, que eu não esperaria estar a assistir, do antissemitismo, a outros ressurgimentos europeus. E o nacionalismo, quando exacerbado, mata
aquilo que é a matriz europeia, a matriz cultural europeia, Sim, que foi uma sim. matriz cultural construída para ser uma matriz tolerante, uma matriz de convívio das culturas. Sim. E desse ponto de vista, nós, leitores, deveremos de vez em quando deixar permanente na memória coletiva a ideia de que a leitura serve para cultivar o indivíduo, mas também serve para sublimar estas nossas tendências que levam a considerar os bons, a diferenciar, portanto, os bons dos maus, os mais ricos dos mais pobres, os mais afortunados dos menos afortunados, e queríamos, penso que partilha-se comigo, queríamos ter uma sociedade, de facto, desse ponto de vista, muito mais democrática e muito mais alegre Sim, no que diz respeito sim. à partilha do saber, que é Sim. o que nos faz maiores é nesse Sim, sentido. o que nos faz humanos. Sim, Aliás, onde existe um livro, 2 livros, 3, não interessa, há humanidade. Existe humanidade. Agora, o que depreendemos também do livro e desta conversa que estamos a ter é que o ódio, neste caso o antissemitismo, o ódio ao cigano, o Ódio ao outro, só porque é diferente. só porque é diferente, Sim. é uma questão de contexto, como a ascensão da extrema-direita na Alemanha devido à grande crise económica após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o ódio pode ser intrínseco, mas ao mesmo tempo, e isso assusta, é uma questão de contexto. E pode ser, eu dizia há pouco, no fim da Segunda Guerra Mundial, o grande psicanalista Freud escreveu um livro pequenino, mas um livro síntese, com um título significativo que é O Mal-Estar da Civilização. Isto tudo foi um mal-estar da civilização. E na base defende a ideia de que os seres humanos são muito motivados por pulsões básicas. E essas pulsões violentas podem ser de direita, de esquerda, de centro. Também nós estamos muito formatados quanto a estas categorias. Mas nós todos somos herdeiros de uma espécie, que é uma espécie predadora, que através da socialização, através da cultura, fundamentalmente através da cultura, foi sublimando essas suas pulsões básicas, essa sua matriz de violência. Mas a qualquer momento... A qualquer momento, é por isso que qual é que é a função dos cidadãos? É verdadeiramente, numa sociedade democrática como a nossa, é verdadeiramente lutar para a sublimação dessa violência. E o livro serve para isso, as conversas que nós temos, o respeito que temos que ter pela opinião dos outros, é o início de uma pedagogia contra as nossas pulsões violentas. E voltando a este livro não chega a ter 200 páginas, mas é um colosso. E é o poder literário, as imagens terríveis que evoca, requerem do leitor uma mente e um coração muito amadurecidos e uma mente muito esclarecida e um coração bastante forte. Também requer porque confronta-nos com aquilo que pode ser uma imagem nossa. E na sua opinião, que é reitor da universidade, é docente, os jovens estarão preparados para ler Se Isto é um Homem, de Primo Levi? Algum dia terão que estar preparados, porque é bom que a nossa juventude, as novas gerações, assim como aconteceu com a minha, não esqueçam que há coisas que aconteceram, há coisas más que aconteceram na nossa sociedade. E ainda por cima na Europa. O que impressiona é que isto tenha acontecido numa Europa culta. Quando nós dizemos que a cultura salva, não sei se isso é verdade. Sim. Isto aqui é uma contestação a esse ditame. É evidente do ponto de vista geral, na história da humanidade, as sociedades com mais conhecimento, com mais saber, com valores determinados pela congregação do interesse da espécie, essas sociedades são diferentes das outras sociedades mais violentas.
Mas isto aqui foi o exemplo de que sociedades muito cultas, quando entram numa lógica da exclusividade do que é seu, tornam-se muitíssimo intolerantes. E as duas guerras demonstraram isso. E nós estamos a falar de uma sociedade, neste caso, a cultura alemã, filósofos, cientistas, músicos. Estamos a falar, no fundo, de uma cultura extremamente rica e vasta. Mas digam, o fenómeno não foi só alemão, o fenómeno foi muito sim, europeu. Foi muito europeu. Às vezes essa centralização só no alemão não é bem... Sim, foi muito europeu. Aliás, os próprios judeus denunciavam-se entre si, porque havia até judeus que tinham uma certa posição, digamos assim, no próprio campo, e que até gozavam de uma certa... Eles eram chamados os proeminentes. Os proeminentes, sim. Isso também havia no gueto de Varsóvia. Varsóvia, sim, sim. E há em todas as sociedades. Quem chama muito a atenção para esse facto de uma sociedade culta e muito evoluída, digamos assim, poder claudicar nestes aspectos o George Steiner. Sim. E há um episódio que ele narra que é muito também duro e violento, que é perto de um sítio onde há uma ópera, e há uma estação de comboio, e ouve-se dentro da ópera os gritos dos vagões cheios de gente, e ali há o confronto entre a tortura básica e violenta e uma peça de cultura. Pois. Uma coisa e a outra conviverem quase no mesmo espaço. E seria bom que isso não voltasse a acontecer. Infelizmente, na Europa, voltou a acontecer na Guerra dos Balcãs. Pois foi. Para grande desgosto de todos nós, julgo. Eu, voltando a completar a resposta, portanto, derivei bastante, voltando a completar a minha resposta, é evidente que não está nenhuma sociedade humana está imunizada, nem está isenta de que isso possa vir a acontecer, porque as sociedades humanas são sociedades gregárias, que se agrupam, e são sociedades que apreciam as lideranças. Isto só podem ser governadas através de normas, e as normas, em regra, são personalizadas através de lideranças. Quando calha, em alguma circunstância, ocorrer coincidências num sentido destes, é evidente que a sociedade não está isenta de ficar em perigo, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja em qualquer sítio do nosso globo. E daí que talvez seja importante oferecer esta obra. A quem ofereceria esta obra, por exemplo? Eu quando nas minhas intervenções públicas, quando falamos de livros, ou na Feira do Livro, ou no Festival Literário, eu sempre, aos meus alunos, eu sempre que posso falo. E eu tenho que confessar que já ofereceu? Já ofereci, eu não encontrei o livro, tive que o comprar novamente. Porque eu ofereci, e quando ofereço um livro, quando não me entregam um livro, eu não fico desgostoso por isso, porque eu sei que a pessoa vai ter sempre o livro presente, e vai marcar mais a pessoa que ficou com o livro do que marcar negativamente o meu não retorno do livro. Essa é a minha contribuição. Eu gostaria de ler aqui, mas já agora, peço para ler este excerto, que também é bastante evocativo da obra e também conduz-nos no fundo, ao seu poder literário e à sua qualidade literária. Então, pela primeira vez, nos apercebemos de que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa, a destruição de um homem. Já nada nos pertence. Tiraram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutassem, não perceberiam. Tirar-nos-ão também o nome. Se quisermos conservá-lo, teremos de encontrar dentro de nós a força para o fazer. Fazer com que, por trás do nome, de nós, tal como éramos, ainda sobreviva.
Obrigada. No fundo, é a anulação da própria identidade. É por isso que não é só o corpo, é a própria ânima, não é? Ele fala muito do tema do extrair a alma do indivíduo. Mas há uma parte que constitui a violência básica do que ali ocorre, que é a distinção entre os que sobrevivem, que são muito poucos, e os que sucumbem, que são a esmagadora maioria, constitui a esmagadora maioria. Aliás, os que sucumbem não têm voz, são estes que não têm voz, não têm palavra, não têm nome, não têm significado. E esta ausência de significado humano é que é a essência do livro. Aliás, os que sucumbem e os que se salvam foi o último livro dele, porque Isto é um Homem é o primeiro livro de uma trilogia. 45-47, sim. Depois temos a trégua e depois temos os que sucumbem e os que se salvam. E foi depois deste livro que Primo Levi morreu. Enfim, sucumbiu também. Também sucumbiu. Porque este livro foi escrito 40 anos depois de tudo isto. E acho que depois de uma pessoa escrever tudo isto, toda uma trilogia, porque eu não os li, li este, alguma coisa sucumbe de facto numa pessoa. A própria morte do Primo Levi representa isso, de facto, a não resistência. A não resistência a esta dor maior que é a dor do ser humano que passou pelo mal absoluto e que nunca compreendeu que houvesse alguma vez na história da nossa espécie esse mal absoluto a exterminar as pessoas. No presente nós temos as livrarias cheias de livros sobre Auschwitz. É a menina de Auschwitz, é o bebê de Auschwitz, é o mágico de Auschwitz. Quer dizer, o que é que acham? Isto é tirar lucro da tragédia humana, do que foi o extermínio em massa de 5 a 7 milhões de seres humanos neste Holocausto? Eu acho que este fenómeno não é novo. Periodicamente, o tema de Auschwitz vem ao de cima com novos livros, novas interpretações, torna-se moda, uma moda tem a ver também com movimentos sociais e políticos. Sim. E há um aspecto comercial que está a referir, que engloba essa temática, mas também há uma parte que eu considero que também é positiva, que é chamar a atenção. Sim, é verdade. Que é chamar a atenção. E pode não ser o melhor meio, mas é preciso que o tema esteja presente. E mais do que nunca, não é? E mais do que nunca. E agora, uma curiosidade minha. Quais eram as leituras da criança, do jovem Silvio Fernandes? Todos nós temos uma história engraçada a esse nível. Nós naquelas bibliotecas internantes de Gulbenkian, começávamos com os livros infantis, porque vínhamos da escola primária, a senhora professora do ensino primário incentivava a passar pela biblioteca itinerante. Eu sou natural de São Gonçalo e ela ficava ali no largo, na altura chamada praça, tinha uma praça de táxis, e eu e a minha irmã, que é professora do ensino primário, fazíamos enfim, para nós aquilo era o nosso ambiente. Levávamos muitos livros para casa. Depois havia aqueles livros normais, depois dos 5 e dos 7 também houve uma época na nossa juventude que líamos os livros do Júlio Diniz, do Júlio Verne, líamos, e depois íamos avançando por um Alexandre Herculano, timidamente, mas houve um caso engraçado que aconteceu comigo na biblioteca itinerante e que mudou um pouco a minha vida intelectual. Eu devia ter uns 13, 14 anos e havia lá um senhor responsável que me disse assim: eu vejo que lê muito e anda à procura de coisas novas, eu tenho aqui um livrinho para si. E passou-me para a mão, e está relacionado com isto. Sim. Passou-me para a mão um livro do Bertrand Russell, do filósofo Bertrand Russell. Aos 14 anos. Bertrand Russell, muito bem. Bertrand Russell, chamado A Última Oportunidade do Homem. O Bertrand Russell, depois da Segunda Guerra, também escreveu um livro
chamado A Última Oportunidade do Homem, sobre a temática do que tinha acontecido na guerra. E é aí que defende que, de uma vez por todas, a espécie humana, na sua organização planetária, devia abandonar os nacionalismos e lutar por uma confederação humana. Aquilo que seria hoje a ideia de uma mundialização política através de um organismo mundial. E eu achei o livro fascinante. Sim. Achei o livro fascinante. Não sei se isso é possível, é uma utopia, ideia utópica. é uma utopia, Um dia pois. talvez seja possível. A democracia também era uma utopia, sabe? Sim. Também era uma utopia. Não sei se um dia será possível. Eu, do meu ponto de vista, os seres humanos tiveram a sua fase tribal, evoluíram para uma fase dos Estados-nação, dos impérios e depois dos Estados-nação. Hoje acho que o Estado-nação poderá ser considerado uma versão neo-tribal, porque... Sim, Pense congrega as leis, congrega a cultura. Estamos congregados à volta de uma bandeira, de um hino, de um conjunto de valores que nos identifica como grupo. Se calhar, daqui a muitos anos, o ideal era nós, seres humanos, considerarmos que nós é que somos o grupo, os seres humanos, na totalidade, e defendermos todos como seres humanos e com os valores humanos. E que só existe uma raça. E que só existe uma raça. Que é a raça humana. E isso é que é o valor maior. Olha, em nome da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, agradeço muito Eu também ter aceitado o convite para uma conversa sobre um livro tão importante para a nossa consciência coletiva. Se Este é um Homem, de Primo Levi, está à sua disposição nesta biblioteca perto de si. Até ao próximo episódio e boas leituras. Muito obrigado.